dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na terceira epístola de João, a partir do versículo de número 11. Terceira João. Nós chegamos hoje à última mensagem da terceira epístola. Eu não ouvi um Semana que vem, ou na próxima vez que nós estivermos juntos, se o Senhor nos der graça, nós vamos começar um novo livro da Bíblia. Mas hoje eu quero terminar a exposição dessa epístola de João, lendo os versículos de 11 a 15, não é? Dando ênfase aqui à exposição do versículo de número 11. Obrigado, diácono. Amém. Vamos ler todos. Versículos de 11 a 15. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Senhor, estamos diante da tua santa palavra. Como orou a nossa irmã Márcia, nós te pedimos, fala conosco, pelo poder do teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê iluminação, Senhor, luz na mente, fogo no coração, como dizia Spurgeon, e que nós possamos nos render, que nós possamos nos prostrar, que nós possamos nos submeter à voz do Senhor, à tua santa palavra. Nós sabemos que não há eloquência, não há pregação, não há texto que fale por si mesmo, que fale sozinho, que possa converter o homem, convencer o homem dos seus pecados, sem a atuação do teu Espírito. Por isso nós clamamos, Senhor, suplicamos, reconhecemos a nossa incapacidade e te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja. Tudo isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. João aqui, irmãos, está caminhando para o final dessa pequena carta que ele escreveu para o seu amigo Gaio. E essa carta que teve como tema principal a hospitalidade e a cooperação com aqueles irmãos missionários que foram enviados por João e pela igreja, ela vai terminar com uma ordem prática da parte de João para Gaio, que agora não se aplica apenas à questão da hospitalidade. Essa ordem que João vai dar a Gaio no versículo de número 11 se aplica para toda a vida de Gaio. E ele vai dizer assim: não sigas o que é mal, mas o que é bom. Em muitas epístolas do Novo Testamento, nós encontramos essa divisão claramente, né? O escritor primeiro apresenta, ele explica a doutrina, e depois ele vai explicar como aquela doutrina deveria ser aplicada na vida prática dos seus leitores. Terceira João, nós já vimos, é uma carta pessoal, é uma carta de um amigo para outro, ou de um pastor para uma ovelha, porque João se identifica como sendo presbítero, e ele, obviamente, era o presbítero de Gaio. Nós não encontramos tecnicamente essa divisão, explicação da doutrina, aplicação da doutrina. Porém, nós encontramos esse elemento aqui. João está explicando para Gaio como ele deveria viver, como ele deveria aplicar tudo aquilo que João já havia dito. Ele está dizendo assim: olha, Gaio, eu enviei alguns irmãos para pregarem o evangelho aos gentios que não conhecem a Deus. Eles saíram em nome de Deus, a igreja os aprova, a igreja os recomendou, eles têm um bom testemunho da igreja. Portanto, quando você os encontrar aí, os ajude. Sirva aí um prato de comida, abra a sua casa. Você vai estar cooperando com o evangelho. João continua: olha, eu vou te dar dois exemplos. Um mau exemplo, que é o exemplo de Diótrefes, um homem mau, que não deve ser seguido. Eu vou te dar o bom exemplo de Demétrio. E aí ele chega no ponto: mas você, versículo 11, você não siga o que é mal, mas siga o que é bom. Olha o versículo 11, ele começa dizendo assim: amado, e ele chama Gaio todas as vezes de amado quando ele quer começar um assunto importante. Nós encontramos isso nos versículos de 2 e versículo de número 5. Ele diz: amado, não sigas o que é mal.
Não sigas o que é de má natureza. É o significado da palavra que João utiliza no original. Não siga o que é como não deveria ser. Não siga o que é mal no modo de pensar, de sentir, de agir. Não sigas o que é errado, o que é perverso, o que é problemático, o que é prejudicial, o que é destrutivo. Tudo isso é o significado de mal. E aí eu te pergunto, para começar essa mensagem, você tem seguido coisas desse tipo? Você tem praticado e seguido coisas que são prejudiciais, coisas que são problemáticas, coisas que são de má natureza, que você olha e sabe que a natureza, a procedência não é boa? Você tem seguido coisas que são como não deveriam ser? É o que João está ordenando a Gaio. Não sigas o que é mal. O conceito de mal, na teologia bíblica, de modo geral, está relacionado ao pecado e à oposição a Deus. Ainda que Agostinho tenha tratado de forma correta, a maneira que nós entendemos, que o mal é a ausência do bem. Eu não vou me estender nisso aqui, mas Deus não pode ser o autor do mal, então o mal não é uma substância em si. Mas sem me estender, o que nós podemos afirmar é que, moralmente falando, o mal é uma força ativa. É uma força que se opõe a Deus. É uma força que se opõe à vontade de Deus, ao caráter de Deus, aos planos de Deus. Então o que João está dizendo para Gaio é o seguinte: Gaio, se você seguir o que é mal, você vai estar se unindo em oposição a Deus. Se você seguir o que é mal, você vai estar se unindo ao que se opõe ao caráter de Deus, aos planos de Deus. Isso serve para a nossa vida. Quando nós nos unimos ao que é moralmente mal, ao que é destrutivo, ao que é problemático, nós estamos nos unindo àquilo que se opõe a Deus, que se opõe ao caráter santo de Deus. Então não imite o que é mal, é o que João está dizendo. Você deve se unir ao que é bom, siga o que é bom. Bom aqui significa o quê? De boa constituição, então tem uma boa procedência. Siga, Gaio, o que é de boa natureza, o que é útil, o que é agradável, o que é alegre, o que é feliz, o que é íntegro, o que é excelente, o que é respeitável. Siga essas coisas, Gaio. Então, se o mal se opõe a Deus, nós sabemos que tudo que é bom está relacionado a Deus, está relacionado ao caráter de Deus, está associado à natureza de Deus. De modo geral, nós vemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus se relacionando com os homens, de modo a mandar os homens fazer escolhas. Eu vou ler com os irmãos Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19, um texto muito conhecido, em que aquela segunda geração de hebreus está prestes a entrar na terra prometida, em Canaã, e Moisés faz a seguinte advertência, ou Deus através de Moisés, versículo 19. Vamos ler juntos, já que nós temos lido desde o início da liturgia todos os textos juntos? Vamos ler Deuteronômio 30, 19 juntos? Vamos ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a
Obrigado. Quando Abraão e Ló seus funcionários tiveram uma desavença entre eles, o que aconteceu? Abraão se vira para Ló e diz assim: olha, Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. Escolhe o seu caminho, eu vou para o outro lado. Deus já havia decretado a destruição de Sodoma e Gomorra? Deus já havia decretado. Deus já havia decretado que Ló iria para lá, que a mulher de Ló viraria uma estátua de sal. Deus já tinha decretado todas essas coisas. Mas Ló escolheu esse caminho por quê? O texto diz que as campinas do Jordão eram como o jardim de Deus, o jardim do Éden. Era um lugar regado, bonito. Então a concupiscência dos seus olhos, o seu próprio desejo. Ele foi atraído, foi agradável a ele. Ló faz uma escolha real. Ele escolhe ir para Sodoma. Nós podemos continuar, por exemplo, pensando no exemplo de Noé. Noé prega durante 100 anos para aquele povo da sua época. Olha, se arrependa. A ira de Deus cairá sobre o mundo. Arrependa-se, volte-se para Deus. E o que aqueles homens escolheram? Voluntariamente recusar, rejeitar a pregação do Evangelho. Nós podemos dizer isso porque o Novo Testamento diz isso. Recusar a oferta de Deus e continuar, como a Bíblia nos mostra, vivendo as suas vidas, casando, comendo, bebendo. E por que eles faziam isso? Porque era isso que o seu coração desejava. O seu coração estava capturado pelas coisas desse mundo. E eu vou terminar com 2 textos, rapidamente. Josué 24:15, no texto tão conhecido, no final da vida de Josué, Josué diz o seguinte ao povo de Israel: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, está muito cansativo servir a Deus? Te parece mal, enfadonho? Deus não tem sido um bom Deus? Josué está dizendo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, faça uma escolha. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas Josué diz: eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que você tem escolhido? João está perguntando para Gaio. Ou, na verdade, está ordenando a Gaio: não siga o que é mal, siga o que é bom. E eu termino com Jesus, em Mateus, no capítulo 7. Jesus apresentou o quê? 2 portas. 2 caminhos. Um estreito e outro largo. Um difícil de se entrar e outro fácil de se entrar. E como é que Jesus começa o versículo 13 de Mateus 7? Ele diz assim, entrai pela porta estreita. Escolha o que é bom. Não escolha o que é mal. Nós fomos criados seres morais. Nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas. Nós fazemos escolhas reais. Tem pessoas que confundem e pensam que a vida é um grande teatro. Que nós estamos interpretando papéis que são... nós estamos sendo coagidos a interpretar papéis que foram definidos para nós antes da fundação do mundo. Algumas acusam Deus de forma blasfema de ser um manipulador, como se nós fôssemos marionetes em suas mãos. Só que isso não é verdade. Deus é bom. Deus é gracioso. Deus é justo. Deus é santo. Deus jamais faria isso conosco. Deus decretou todas as coisas. Mas isso não anula a nossa vontade, a nossa responsabilidade. E é interessante onde nós vamos chegar na segunda parte do versículo 11, porque João aqui vai estabelecer uma relação muito estreita entre aquilo que o homem pratica e o seu status espiritual diante de Deus. A parte B do versículo 11 é uma espécie de radiografia que João faz dos homens. Olha o que ele diz: quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso é muito caro na teologia de João. Olha onde ele quer chegar. Ele diz assim, olha, as escolhas são reais. As escolhas são reais. Mas o homem faz escolhas segundo a sua natureza. O homem nunca vai poder fazer escolhas de forma diferente à sua própria natureza. Olha o que João está dizendo. Quem faz o bem é de Deus. Procede de Deus. As suas ações têm origem em Deus. E quem pratica o mal? Jamais viu a Deus. Ele não está falando aqui de uma visão material de Deus, de ter visto Deus com os olhos naturais. O próprio João disse no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus dessa maneira, nesse sentido.
O que João está dizendo é no sentido espiritual. Quem faz o mal nunca viu a Deus. E quais eram os sinônimos que João utiliza no seu evangelho para ver a Deus? Ver a Deus é ver o reino de Deus. É entrar no reino de Deus. Nós encontramos essa interpretação de João quando ele conversa no capítulo 3 do seu evangelho, a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus dizendo para Nicodemos: olha, o homem tem que nascer de novo para ver a Deus. O homem tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, em outras palavras, trazendo aqui para essa afirmação do versículo 11, o que João está dizendo é o seguinte: quem faz o bem nasceu de novo. E quem faz o mal não nasceu de novo. Quem faz o mal está agindo conforme a sua natureza humana caída. O que João está dizendo é: ele só nasceu de um pai e de uma mãe humanos. Ele não nasceu de Deus, ele não procede de Deus, ele não nasceu de novo. E essa é a maneira de saber quem é de Deus. Porque veja, tem alguém aqui enxergando o coração de alguém? Nós podemos olhar e saber se essa pessoa tem um coração regenerado? Nós não podemos saber. Então qual é o método de identificar? João está dizendo: aquele que faz o bem. Porque quem faz o bem só pode fazer o bem se estiver agindo de acordo com a natureza de Deus. Só pode proceder de Deus. Nos versículos 6 e 7 de João no capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: vos importa nascer de novo. E eu, preparando essa mensagem, eu me perguntei: o quão essa mensagem é relevante no nosso contexto? Será que uma igreja madura, será que crentes maduros, será que crentes experimentados, pessoas que conhecem a fé há muito tempo, será que pessoas dessa maneira, de boa moral, precisam ouvir uma mensagem dessas? Importa-vos nascer de novo? Mas nós temos que lembrar quem era o interlocutor falando com Jesus. Era Nicodemos. Não suponha você que você tem uma moral mais elevada do que a de Nicodemos. Não suponha. Nicodemos era um mestre da lei de Deus. Quantos aqui queriam ser um mestre na lei de Deus? Conhecer tudo. Conhecer a lei. Ele, inclusive, provavelmente estava ali naquela conversa representando alguns dos mestres. Talvez ele fosse um mestre superior aos outros. Ele era um mestre da lei. Ele conhecia a lei. E você acha que ele conhecia e não guardava? Ele guardava a lei. Ele era uma pessoa obediente, pelo menos externamente, à lei. Cada preceito, cada milímetro que a lei exigia dele, Nicodemos era um homem assim, de boa moral. De boa moral. Mas para esse homem, Jesus se vira e diz: importa-vos nascer de novo. Nenhuma classe de homens, irmãos, nenhuma classe de homens, ainda que esteja convencida intelectualmente da boa doutrina, ainda que realize muitas atividades religiosas, mesmo que esteja na igreja há muito tempo, nenhuma classe de homens está isenta de ter de ouvir essa mensagem: importa-vos nascer de novo. Nem eu, nem você. Nós continuamos aqui com João, e o que ele está dizendo é o seguinte: o homem que não nasceu de novo, ele sempre vai escolher o que é mal. E o homem que procede de Deus, ele é o único que vai poder escolher o que é bom. O homem que não nasceu de novo, ele não pode e ele não quer escolher o que é bom. Tem pessoas que imaginam que Deus, quando nós falamos de eleição, que Deus está rejeitando alguns que foram até Ele. Como se alguém quisesse ir a Deus e Deus estivesse rejeitando essas pessoas porque elas não são escolhidas. Só que isso não faz nenhum sentido, é um espantalho frágil. O homem, para poder escolher o que é bom, existe uma necessidade de que seja feita uma obra que é impossível para ele realizar. E alguns perguntam: mas não sobrou nada de bom no homem sem Deus? Você já fez essas perguntas? Ou você já ouviu essa pergunta? Não sobrou nada de bom no homem caído? No homem sem Deus não há nada de bom, de maneira que ele possa exercer a fé? Não sobrou nada. Só que o que a Bíblia nos mostra é que o homem é morte.
O homem sem Deus, o homem caído, ele é trevas. O homem é escuridão. E somente Deus pode criá-lo novamente. Porque é isso que a Bíblia diz. Que aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Então esse é o milagre que precisa acontecer nessa escuridão, nessas trevas do coração do homem. E é um milagre que só Deus pode fazer. Pense comigo. A luz não pode nascer da sua boa moral. A luz não pode nascer de você. A luz, para superar as trevas do seu coração, elas não podem nascer de nada daquilo que você faz de bom. A luz em meio à escuridão do coração do homem, ela tem de nascer de uma ordem soberana de Deus. Assim como na criação do mundo, como no Gênesis, quando Deus disse, haja luz. E quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? As trevas foram dissipadas. E é exatamente assim no nosso coração. Pense antes da criação, o que havia? Caos, desordem, escuridão, antes de Deus dar forma a todas aquelas coisas. Aí você imagina, o caos, a desordem, a escuridão pedindo, ó Deus, dá-nos a luz. Faz sentido? As trevas na face do abismo pedindo, Deus, que haja luz, Deus, dá-nos a luz. Não sabia-se o que era luz. As trevas não queriam luz. As trevas nunca poderiam clamar pela luz. Mas Deus disse, haja luz. E as trevas foram dissipadas. E assim também é no caos e na desordem e na escuridão do coração do homem. Essas trevas que há no coração do homem, essa escuridão, só pode ser dissipada com haja luz, com uma ordem soberana de Deus. Em nada que o homem pode fazer. Em nada. Os homens nunca vão clamar por haja luz. O homem natural não clama por Deus. As trevas não amam a luz. A escuridão ama a escuridão. As trevas amam as trevas querem mais trevas. As trevas não querem ser dissipadas pela luz. O homem natural, o homem que tem o seu coração envolto em trevas e em escuridão, nunca vai clamar por luz. Ele não tem nenhum afeto no seu coração inclinado a Deus. Ele não consegue sequer, irmão, ser indiferente a Deus. Você sabia? Ele não consegue ser indiferente. Assim, eu não amo a Deus, mas também odiar também não é o caso, né? Não, o homem natural, as trevas, odeiam a luz. O homem é inimigo de Deus. O homem, não é que Deus é o inimigo do homem, ainda que seja nessa relação, mas o homem é inimigo de Deus. Ele é trevas. O próprio Jesus, nesse mesmo texto que fala com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele vai dizer que por isso mesmo é que os homens foram condenados. Versículo 19 do capítulo 3. Ele diz assim, ó, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você já se perguntou, irmão, quem ama mais as trevas do que a luz? Esse texto não é chocante? Se esse texto, eu sei que a gente é presbiteriano, mas se você não fica arrepiado com esse texto, tem alguma coisa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é que ama as trevas? Quem é que dispensa? Quem é que odeia a luz, irmãos? As trevas. As trevas amam as trevas. O coração do homem não clama por luz. Ele é escuridão. O homem sem Deus está morto nos seus crimes. Eu gosto dessa versão. Os nossos pecados são crimes. Nós repetimos assim, delitos e pecados. No Brasil, às vezes faz-se diferença, né, entre delitos de menor potencial ofensiva. Não, são crimes. Os homens estão mortos nos seus crimes. Os homens sem Deus, o homem natural é um criminoso que não deseja a luz. E essa é a condenação, que os homens amaram as trevas. E aí eu volto para João na sua terceira epístola, dizendo, não sigas o que é mal. Agora, essa é a condenação, que os homens amam as trevas e seguem o que é mal. E aí eu pergunto a você, você vai continuar seguindo o que é mal? Ou você vai seguir o que é mal, sabendo que essa é a condenação? Dessa vez está ligado. Sabendo que essa é a condenação, que os homens amam mais as trevas e escolhem o que é mal, você vai escolher o que é mal?
E João diz, siga o que é bom. Eu vou citar aqui Samuel Rutherford, que foi um puritano que participou da Assembleia de Westminster, e ele disse o seguinte, um presbiteriano ele: nós crentes enviamos nosso coração para o céu, e somente quem já enviou o seu coração para o céu, um dia estará lá. Escolha o que é bom. Você já enviou o seu coração para o céu? Seu coração já está lá? Você tem um novo coração? Ou seu coração ainda está nas coisas dessa terra? Nicodemos precisava ouvir isso. Nós precisamos ouvir. A Bíblia fala a respeito do reino de Deus, tanto no presente quanto no futuro. O reino de Deus virá, em certo sentido. Mas em outro sentido, o reino de Deus já veio. Jesus disse isso. O reino de Deus é chegado a vós. E quando nós escolhemos o que é bom e rejeitamos o que é mal, o que nós estamos fazendo é isso. É fazer parte da cultura do reino. É participar do reino de Deus ainda nessa terra. E quando nós acolhemos o que é bom e não fazemos o que é mal, ou melhor, nós não acolhemos o que é bom e rejeitamos o que é bom, nós estamos negando, nós estamos deixando de viver de modo adequado com o reino de Deus. E é isso que Samuel Rutherford está dizendo. Os crentes não têm mais o coração nesse mundo, os crentes já enviaram seu coração para os céus. Não existe esperança de um dia estar no céu se o seu coração agora já não está nos céus. Então, nascer de novo, para terminar, irmãos, é justamente isso. É receber parte da própria natureza de Cristo. Você sabia? Como dizem os teólogos, nós somos consanguíneos com Jesus. Consanguíneos. Nós recebemos dentro de nós, esse é o nascer de novo. É ter dentro de nós a natureza do próprio Deus. Uma natureza divina dentro de nós. E é essa natureza de Cristo que vai superar as inclinações da nossa natureza carnal. Então, como eu escolho o que é bom? Sabe como você escolhe o que é bom? É a natureza de Cristo escolhendo o que é bom dentro de você. É a natureza de Cristo superando a sua natureza decaída. É Cristo vencendo Adão. Nós não podemos vencer Adão, porque nós somos Adão. Eu quero exercer fé. O morto dirá. Ele não vai exercer fé, ele é Adão. Precisa de uma natureza superior, precisa de um poder, de um milagre, de uma atuação superior para que ele saia desse estado de morte e venha para a vida. E esse poder, essa força superior, só Cristo pode dar, ou só Cristo é. É a natureza de Cristo em nós. Por isso que não se fala em santidade, irmãos, apenas numa exposição de leis e cumprimento de leis. Quando Paulo vai falar a respeito das obras da carne em Gálatas, ele faz aquela exposição de obras da carne, e a maneira que Paulo apresenta como solução para as obras da carne não são as obras da lei. Ele não apresenta as obras da lei, ele apresenta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é essa natureza de Cristo em nós, superando a nossa natureza pecaminosa. Então, para terminar a mensagem de João, você tem 2 exemplos nessa epístola. Depois de tudo que eu escrevi, Gaio, você tem 2 exemplos. O de Diótrefes e o exemplo de Demétrio. Escolhe o que é bom, não siga o que é mal. Não siga o mau caminho. Santificai a Cristo no vosso coração. Vá a Cristo, escolha o que é bom e rejeite o que é mal. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. Ó Senhor, pela tua palavra diante de nós, lida, ouvida e explicada. Nós cremos, Senhor, que dependemos completamente de Ti para fazermos boas escolhas, para andar no bom caminho, para entrar pela porta estreita e permanecer no caminho estreito. Nós precisamos da atuação do Teu Santo Espírito, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Então o que eu te peço, ó Deus, o que nós te pedimos, é que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos impulsione, de modo a vencermos a nossa má natureza, de modo a vencermos a nossa má tendência, a nossa má constituição, vencer a nossa inclinação pecaminosa. Ajuda-nos, Deus, nesse processo de santificação, de santidade, que nós possamos, através dos meios de graça, na atuação do Teu Espírito, cooperar de modo que a natureza de Cristo em nós floresça, sobressaia, supere a nossa natureza adâmica caída.
Nós te pedimos que o Senhor nos conduza nas escolhas dessa vida e nos dê poder, nos dê tanto o querer quanto a capacidade de realizar, andar e escolher o que é bom. Para que assim, Senhor, venham da tua parte tempos de refrigério e de paz e possamos glorificar ao Senhor por isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.